Este episódio tem versão em Libras no Spotify e no canal da UFO no YouTube. Estamos o tempo inteiro falando sobre apagar as luzes, diminuir o consumo de água, jogar lixo no lixo, mas o que fazer quando o modelo de produção que vivemos é muito grande para esses pequenos hábitos darem conta de virar o jogo? Segundo a Fundação Global Fashion Agenda, hoje em dia, a segunda indústria mais poluente do mundo é a de tecidos. Pode parecer estranho, mas a indústria da moda é responsável pelo descarte de milhões de toneladas de tecido, além de consumo de água, plástico, metal e, claro, energia elétrica. São muitos fatores envolvidos em apenas uma produção. Sabe quando dizemos que hoje em dia as coisas não são feitas para durar? Isso basicamente quer dizer que o tempo de uso das nossas coisas está cada vez menor. Como numa linha do tempo, um celular é produzido, comprado, usado por alguns anos e depois descartado, trocado por um novo. Mas e se eu te dissesse que tem gente pensando em um novo meio de transformar essa linha em um círculo? Dessa pergunta nasceu o conceito de economia circular, o tema do nosso podcast de hoje. Eu sou Dielen Borges, jornalista da Divisão de Divulgação Científica da Diretoria de Comunicação Social da UFO, a DIRCO. E eu sou Isadora Pinheiro, estagiária de jornalismo na Divisão de Planejamento Socioambiental da Diretoria de Sustentabilidade da UFO. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ciência ao Pé do Ouvido. Para entender um pouco mais sobre o que é economia circular, a Dielen foi conversar com o mestre em Economia e doutor em Gestão de Tecnologia e Informação, Lourenço Galvão Diniz Faria. Bom, a gente começa as nossas entrevistas no Ciência ao Pé do Ouvido sempre perguntando quem é você no currículo Lattes, pedindo para você se apresentar, então conta um pouco aí pra gente. Então, eu tenho uma trajetória assim meio diferente, né, na academia. Eu comecei minha trajetória aqui na UFO, né, fiz economia aqui, então sou de casa, foi um tempo maravilhoso que eu passei aqui, muito importante. Comecei em 2005, terminei em 2008, fiz um tempinho fora, passei uns 6 meses em Portugal, voltei, fiz mestrado na Unesp, em Araraquara, né, também em economia, e nesse tempo eu mexia mais com economia industrial, né, economia clássica industrial, digamos assim, não tinha nada de ambiental ainda. Depois desse tempo eu tive um convite para ir para a Dinamarca, para fazer meu doutorado lá, só que aí já era mais na parte de inovação ambiental. Naquela época não se usava muito ainda o termo economia circular, né? A gente usava outros termos, sustentabilidade, economia verde, já estava mais em voga, né? Daí eu fui para Dinamarca, fiz meu doutorado lá, acabei ficando por lá um bom tempo, né? Fiz uns 4 ou 5 pós-docs lá, e depois como pesquisador também, e continuo lá até hoje, né? Como agora pós-doc também. E tô vendo aí, às vezes, uma possibilidade de voltar para cá agora, né? Questões pessoais aí, família e tal, e enfim, acho que eu já cansei um pouquinho de ficar lá, muito frio, né? Até pegando um gancho nisso, a gente também gosta de perguntar para os pesquisadores que vêm aqui, também quem é você fora do Lattes, o que você gosta de fazer, até para desmistificar um pouco essa imagem do cientista, né, para os nossos ouvintes. Assim, eu costumo separar muito a minha parte cientista da minha parte pessoal, né? Então, como pessoa, assim, eu gosto de fazer um monte de coisa. Eu ando de skate, pode ver que eu tenho um monte de tatuagem, assim. Então, tipo, eu gosto muito de fazer esporte, gosto muito de música, adoro música. Acho que música, para mim, até para o meu processo criativo, é uma coisa, assim, que é muito, muito boa para inspirar, né? Eu viajo muito, gosto muito de viajar também. E, assim, eu gosto muito de ficar antenado, assim, o que está acontecendo também, né, no mundo, assim, eu assisto muito podcast, às vezes eu estou caminhando, assim, fazendo alguma coisa, eu boto um podcast, começo a ouvir e tal, para poder pegar algum assunto novo ali, alguma coisa assim. Eu gosto muito de achar novas áreas, de explorar novas áreas, assim, de pesquisa. Foi assim que eu comecei a trabalhar com economia circular, né? Foi uma coisa que estava nova, né? Um termo novo, uma área de pesquisa que ainda é muito nova, então a gente foi puxando um pouquinho mais para essa área também. Mas então aproveita até e explica pra gente o que é a economia circular. Nossa, então, economia circular, tem até um paper que saiu esse ano,
que tem 221 definições de economia circular. Não existe assim uma definição objetiva ainda. A economia circular, ela é um termo que a gente chama de umbrella, né? Ela engloba muita coisa, mas é muito difícil definir. Eu diria assim que para a gente falar de economia circular, a gente tem que falar de economia linear, que é essa economia que a gente tem agora no mundo, né? Que é aquela economia em que você tem a exploração dos recursos naturais, né? Você tem ali a coleta dos recursos, né? Dos meios naturais, enfim, mineração, agricultura, tudo aquilo que a gente extrai, passa por um processo de transformação na indústria, né? Você tem, então, a confecção de todos os produtos que a gente utiliza, vai para o consumo, a gente consome esses produtos e depois isso vira um resíduo, né? Um lixo que a gente chama aqui. Na verdade, eu não gosto muito de usar esse termo, mas vira um lixo ali, um resíduo que a gente descarta no ambiente novamente. Então, esse modelo linear, ele é um modelo que caracteriza o nosso sistema, né, capitalista, desde o início lá da Revolução Industrial, até antes também, né, mas depois a gente pode entrar em algumas questões disso, mas é esse modelo. Então, é um modelo que não existe esse loop, né, essa volta do resíduo voltando para a extração. Então, você não tem valorização dos resíduos. Esses resíduos eles vão ser descartados. Isso é um problema quando a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo. A gente tem uma economia muito complexa, que é a economia mundial, né? Por quê? Porque a gente tem essa extração tão grande de recursos e, do outro lado, na outra ponta, a gente tem essa emissão de resíduos, de CO2, gases de efeito estufa, tudo na atmosfera novamente. E você não tem, então, um reaproveitamento desses recursos. Como a gente vive num planeta que tem recursos limitados, em algum momento isso vai gerar uma quebra desse sistema, né? Porque em algum momento você vai ter uma escassez muito grande de alguns recursos essenciais, porque você não vai conseguir mais extrair da natureza, e ao mesmo tempo você vai ter um nível de poluição muito grande, tanto nos oceanos, na atmosfera, enfim, aterros, né? Então, esse é o sistema linear, que é o sistema que a gente tem agora em vigor no mundo. A economia circular, ela vem como uma proposta de alterar esse sistema. Então, ao invés da gente extrair os recursos da natureza, a gente pega o lixo, né, os resíduos que a gente tem, e a gente recoloca eles no sistema. A gente reaproveita. A forma mais simples de pensar nisso é a reciclagem, né? Você pega um recurso ali, você recicla aquilo e volta de novo como um novo produto. Mas existem várias outras estratégias. Hoje a gente fala, por exemplo, nos 3 R's, que é o reduzir, reutilizar e o reciclar. Então, o reduzir é reduzir o consumo mesmo, né? Isso é a base assim, da economia circular. O reduzir pode ser dematerialização, né? Eu não sei se até se existe esse termo em português, mas em inglês é esse termo que a gente usa, que é você reduzir mesmo. Às vezes você troca um consumo de algo real, por exemplo, por um consumo virtual. No Meta, ali, naqueles ambientes virtuais, você consegue continuar consumindo sem ter essa extração de materiais. Então você reduz, e reduzir o consumo em geral, né? Reduzir o consumo supérfluo, enfim, todo aquele consumo que não é necessário. A reciclagem, a gente sabe, né? A reciclagem de produtos e de materiais, enfim, tudo aquilo que pode voltar para a produção novamente. E a reutilização, que é você pegar um produto que existe e, em vez de descartar ele, você reparar ele, no caso de um produto quebrado, por exemplo, ou você dar um novo propósito para aquele produto. Tem aquela inovação que é brasileira, inclusive, do cara que pega uma garrafa de água e coloca no telhado e ela vira uma lâmpada, né? Uhum. Então aquilo ali você está dando um novo propósito para uma garrafa plástica que poderia ser, por exemplo, descartada no meio ambiente, né? Então, o centro, assim, se a gente pudesse ter uma definição mais objetiva possível hoje da economia circular, seria a gente valorizar os recursos que a gente hoje joga fora no meio ambiente. Né? Até porque não existe fora, né? A gente fala que está jogando fora, mas até lendo sobre o assunto, a gente observou que tem uma definição, não sei se é consensual, então por isso que eu queria te perguntar sobre economia circular, que vem lá dos anos 60, de uma economista que se referia à Terra como uma grande nave. É isso mesmo? Essa é uma das origens, assim, da expressão? Sim. Nos anos 60 e 70, a gente teve as primeiras grandes discussões sobre essa questão material. De onde que a gente extrai o material, como que a gente descarta o material.
porque foi nos anos 60 que isso ficou mais óbvio, que isso começou a ganhar a mídia, por exemplo, de que a gente tinha um problema de fato, né? O plástico, por exemplo, ele surge na sociedade como um produto de massa nos anos 50, ali nos anos 60. Então ali já começa a se observar esse descarte irregular nos oceanos, por exemplo, nos grandes centros urbanos, né? Então, daí você gera as primeiras discussões. Aí nos anos 70 você tem os primeiros livros, né? Tem o pessoal da MIT, tem um pessoal na Europa também que começa a pensar no planeta Terra como um sistema fechado, porque, na verdade, tem a questão visual, né? Foi nesse momento que a gente começa a ter as primeiras imagens do planeta Terra, que a gente começa a ver do espaço, né? As primeiras imagens do planeta como... De fora, né? A gente fala que não tem fora quando a gente descarta aqui, mas foi essa mudança de perspectiva, de ponto de vista, né? De ver de fora. A questão ambiental ela é muito influenciada pelo visual. Quando você vê a poluição, quando você vê o planeta Terra ali como aquela bolinha pequena do espaço, né? Tem o Carl Sagan, tem aquele poema famoso que ele fez, tiraram uma foto, acho que foi a sonda Voyager, que tirou uma foto do planeta Terra de Saturno, que é um pontinho pequenininho, né? Azul, assim, quase invisível, né? Então ali você vê o tamanhozinho do nosso planeta, quão pequeno, quão frágil é o nosso planeta. E foi nessas primeiras imagens que a gente tem que começa a se questionar, então, os limites da nossa sociedade, da nossa produção, do nosso sistema capitalista, né? Do nosso sistema econômico, desse ponto de vista ambiental. Começam a surgir as imagens de rios poluídos, de muito plástico descartado irregularmente, dos lixões, que são gigantescos, né? Então, a partir disso, você tem essa construção pública, né? Essa primeira imagem do tamanho do problema que a gente tinha, né? Ambiental. Sim, e você já até deu alguns exemplos, né, que a gente relaciona até com as próprias casas, né, como o caso da garrafa que vira uma lâmpada. Mas numa esfera mais ampla, em termos de legislação, de políticas públicas, o que pode ser feito, o que deve ser feito para que um país como o Brasil, por exemplo, passe a adotar, a implantar mais a economia circular? A região que está mais avançada em termos de regulação é a Europa, agora, né? União Europeia. Eles têm, desde 2015, eles têm um plano de economia circular, que está sendo ainda adotado, revisto, ano a ano. E eles têm um conjunto de medidas que estão sendo, inclusive, adotadas agora, né? Muita coisa está sendo colocada em prática agora em 2022, 2023, nos próximos anos também. Uma delas que eu trabalho muito, por exemplo, é o que a gente chama de EPR, que é Extended Producer Responsibility, ou responsabilidade estendida do produtor. O que é isso? Digamos que eu pego uma garrafa de água, eu bebo a água, aquilo ali, daquela garrafa vai ser descartado. Se eu for uma pessoa consciente, eu vou descartar no lugar certo, tranquilo, né? Vou descartá-la para ser reciclada. Mas é impossível controlar todo o descarte, né? E aí existe um problema, porque o produtor dessa garrafa, quando ele produz essa garrafa de plástico, ele não está pensando no impacto ambiental. Ele está pensando no custo dessa garrafa. O plástico é barato, é ali apropriado para armazenar uma água, alguma coisa assim, né? Mas ele não está levando em consideração o impacto pós-consumo, né? Porque a partir do momento que ele vende essa garrafa, a responsabilidade é de quem consome, é do indivíduo que está consumindo. E na Europa agora, eles estão adotando esses sistemas mais rígidos de controle do consumo, e esse consumo, esse pós-consumo, né, esse descarte, ficaria a cargo do produtor. Por quê? Porque aí você incentiva o produtor a desenvolver uma garrafa mais sustentável, que seja mais fácil reciclar, ou então o produtor tem que se organizar de alguma forma para poder garantir o descarte desse produto. Isso a gente fala de plástico, mas tem também para automóveis, tem para celular, eles estão fazendo também, para roupas em geral, né? Então, vários setores eletrônicos também, que é um grande problema, né? O lixo eletrônico é um lixo muito tóxico, né? Então, eles estão se organizando para poder implementar esses sistemas mais rígidos, em que os produtores sejam mais responsabilizados financeiramente e outras formas de responsabilização também, legalmente, né? Sobre o lixo que é associado aos produtos, aqueles produtos que eles estão produzindo. Então,
Eu trabalho um pouco com isso na Dinamarca, a gente está tentando implementar isso em outros países também. Trabalho muito no Quênia agora também. A gente tem um projeto lá de IPR, que é basicamente ver as condições, né? Não é fácil implementar isso, mas é necessário, é muito necessário. Voltando um pouquinho na questão da economia circular, o que difere ela de, por exemplo, outros conceitos que a gente tem aí relacionados também à questão de sustentabilidade, economia verde, é que hoje tem um foco muito grande na descarbonização, na questão do carbono. Então, o carbono, ele domina a narrativa ambiental. Tudo é descarbonização, vamos reduzir a emissão de carbono, vamos reduzir... Cotas de carbono. Exatamente. Mas a gente tem vários outros problemas ambientais que estão sendo deixados em segundo plano. Por exemplo, esse problema dos resíduos, né? Plástico que é descartado de forma irregular, vários resíduos tóxicos que são descartados pelas indústrias, roupas, tudo aquilo que é resultado desse consumo exacerbado que a gente tem na nossa sociedade, isso também gera um nível de poluição muito alto, que é muito grave. A gente já tem hoje no oceano quantidade de microplásticos, né, muito acima daquilo que poderia ser ali o limite aceitável, né? E isso é resultado dessa negligência em relação a essas outras formas de poluição. Então, a economia circular ela tem esse foco nessas outras formas de poluição que estão sendo deixadas em segundo plano pelo discurso oficial, né, pelos governos, enfim, até mesmo pela ONU. Então, todas as políticas que estão sendo construídas estão sendo voltadas para isso, para os materiais, né? Como que você consegue, por exemplo, reutilizar materiais de forma melhor? Na França, agora a gente tem um novo selo, parecido com aquele selo que tem nos produtos brasileiros, aquele selo de energia, de eficiência de energia, né? Você tem o A, B, C, e o A é o mais eficiente no consumo de energia. Agora, na França, eles têm um selo desse, só que para a questão material. Por exemplo, quão eficiente é esse produto na utilização de materiais? Quão reciclável é esse produto? Qual que é o percentual de insumos reciclados que é utilizado na fabricação desse produto? A facilidade de consertar um produto, que isso também é extremamente importante para a economia circular. A gente vê, por exemplo, um celular hoje. Se a bateria do celular estiver baixa, é muito difícil trocar uma bateria de celular. E que nem aqueles celulares de antigamente que A gente tinha. trocava, né? Elas começavam a inchar e a gente trocava. Exatamente, era muito mais fácil, né? E vários outros componentes ali, né? E, enfim, em automóveis, em vários outros aparelhos, é muito difícil você reparar os produtos. Um outro exemplo também, liquidificador. Eu adoro dar esse exemplo também. A maioria dos liquidificadores hoje, principalmente os mais baratos, o vaso é de plástico, né? Que é muito fácil quebrar. E você quebrando aquilo ali, tudo bem, você pode até tentar achar na internet aquele copo novo, né? Mas, em geral, as pessoas jogam tudo fora e compram um novo. Ela joga aquela máquina que está perfeita ali, né? O motor do liquidificador fora, joga tudo fora e compra um novo. É muito mais fácil, muito mais conveniente do que você ficar lá na internet procurando, ver se acha, né? Componente. Então, na França, agora, eles estão adotando esse selo justamente para poder mostrar para o consumidor quais produtos são mais fáceis de serem reciclados, reutilizados, né? Qual que é o impacto desses produtos no meio ambiente, do ponto de vista material. Então, está começando lá, já tem, acho que desde 2021, eles já estão testando em alguns produtos, e a ideia é que isso se espalhe, né? É que isso vire uma tendência também no Brasil, né? Eu espero, no futuro. Existem vários pequenos sistemas, né? Porque cada resíduo ele vai exigir uma mudança diferente. Então, por exemplo, nessa questão que eu falei das garrafas, lá na Dinamarca já tem vários anos isso. Você, quando vai no supermercado, você, em vez de pagar R$14 numa garrafa, você paga 15. E esse R$1, né, digamos assim, existe uma maquininha dentro do supermercado que quando você consome, você devolve a garrafa lá, põe a garrafa dentro dessa maquininha e você ganha um crédito para ser usado no supermercado, que é equivalente a esse R$1, né? Então, no final das contas, não é um gasto a mais, né? Você pagou mais caro na garrafa, mas se você descartar ela de forma correta no supermercado, você consegue ter esse dinheiro de volta. Ou se você não quiser descartar, doa para alguém. Lá na Dinamarca tem muita gente que vive disso. Eles vivem de ficar procurando garrafas e tal para poder levar para o supermercado, colocar nessa máquina e ter um crédito ali para poder ser utilizado. Então são inúmeras
propostas de política, né? Para cada setor, para cada material, você tem que ter uma política diferente. Por isso que é tão difícil também, né? Por isso que é tão complexo. Cada um deles vai exigir uma mudança, algumas vezes mudanças muito drásticas, né? Para que a gente consiga implementar isso, mas são mudanças muito necessárias. Então, eu digo que na Europa hoje eles têm o maior conjunto de medidas para diferentes setores, mas também eles estão tentando implementar agora um passaporte do produto, que é o seguinte: cada produto que é vendido na Europa vai ter que ter como se fosse um passaporte, como se fosse uma ficha corrida, que vai indicar quais que são os materiais que foram utilizados na fabricação daquele produto, de onde que vêm esses materiais, se esses materiais foram extraídos de forma sustentável ou não, qual que é o índice de materiais reciclados que estão dentro desse produto, como que é o descarte desse produto, se é um descarte fácil, como que funciona, como que é a reparação desse produto. Então, todos esses dados, eles vão ser acumulados numa base de dados e você vai ter uma base de dados que vai informar sobre todos os produtos vendidos na União Europeia, de todos os setores, qual que é o impacto ambiental deles, como que é o descarte deles, como que eles são feitos. Então, é isso que falta hoje no mundo, é você ter esse tipo de informação sobre como que esses produtos são fabricados, como que eles são descartados, né? A gente não tem isso hoje. Mesmo quando eu vou nas empresas, elas não sabem me dizer ao certo qual o total de insumos que é utilizado naquela empresa, o total de insumos descartados pela empresa. Sim, aí você falou que, por exemplo, na Europa está mais avançado. Mas qual que foi o percurso lá? Foi, por exemplo, com legislação para que as empresas passassem a adotar? Esse processo, você vê que ele poderia ser também replicado aqui no Brasil com as características locais? Parte de uma mudança na legislação, por exemplo, dos rótulos que mostre qual é a origem ali dos produtos utilizados naquele material? Isso tem que ser adotado, né? Isso necessariamente vai ter que ser adotado no futuro, aqui no Brasil e no mundo inteiro. Eu acho que na Europa, essa discussão ambiental ela vem muito até do nível de consciência da população, do nível de educação. Uma coisa que é interessante lá é que essas pautas ambientais, na grande parte dos países lá, elas não são politizadas. Ou seja, elas não são associadas. É meio que consenso já. Isso, Aquele tipo de coisa que tanto quem está mais à esquerda ou mais à direita já acordou que é algo necessário para a sobrevivência da humanidade. Exatamente. É como se fosse uma política de Estado. Como se fosse a defesa do Estado, né? Ninguém vai falar que não pode ter a defesa do Estado ou certos serviços, né, de saúde, educação. Então, lá isso já é visto como uma política do Estado. Entra governo, sai governo, de esquerda, direita, centro, radical. Todos eles têm isso como política de Estado. Nenhum deles vai mexer nisso. E aí, isso ao longo do tempo, você tem essa constância, né, de elaboração de políticas, porque independente dos governos, quando eles se reúnem na Bélgica para discutir políticas a nível da União Europeia, eles estão todos ali em acordo que é algo que precisa ser feito, né? Que eles têm que avançar nisso. Além dessa questão, como você falou, o caso do Brasil, que a discussão é muito politizada, mas outros fatores que podem impedir, assim, eu queria saber um pouco dos desafios para que a gente pudesse adotar de vez a economia circular. A gente acaba voltando para ele, o capitalismo, né? O neoliberalismo, enfim. Esse regime que a gente tem de exploração ainda é um desafio muito grande, né? Sim, porque nós temos aí séculos, né, de desenvolvimento, de aprimoramento desse regime capitalista, regime de produção, de consumo, né? E esse regime, como eu falei, ele é todo baseado nessa lógica linear. Tudo que é produzido, toda a forma de se produzir, as cadeias de valor, desde a extração dos recursos da natureza até o descarte, passando pela transformação, isso tudo foi aprimorado ao longo de 200 anos aí, né? Seguindo essa lógica linear. Então, toda a estrutura nossa de consumo, de produção, toda a estrutura da sociedade, né? Ela está baseada nesse sistema. É muito difícil mudar isso de um dia para o outro. Essa é a primeira vez na história da humanidade que a gente está tendo que deliberadamente tentar mudar o curso do nosso sistema, sem que haja ali uma mudança orgânica, né? Porque, por exemplo, a primeira, segunda revoluções industriais,
elas não foram pensadas. Ninguém chegou e falou, olha, a gente vai ter que inventar uma máquina que utilize o carvão porque essa é a melhor forma de conduzir a nossa sociedade. Não. Foram acontecendo, né, as inovações e a partir disso, de forma natural, de forma orgânica, o sistema foi se moldando, foi se utilizando dessas inovações e foi criando, então, os produtos, as formas de que a sociedade funciona, né, transporte, enfim. Então, tudo isso foi feito de forma muito orgânica, muito baseada em inovações que, ao longo de muito, muito tempo, elas foram moldando a sociedade. Agora, nesse momento, é muito diferente, porque agora a gente tem que mudar completamente esse sistema, que já está permeado em todas as esferas da nossa sociedade. A gente tem que mudar isso num espaço de tempo muito curto. Então, a gente tem que produzir inovações num espaço de tempo muito curto comparado com as outras. E essas inovações elas têm que ser adotadas também, globalmente. Não adianta só a Dinamarca adotar, se na África, se aqui no Brasil a gente não adotar. Volta para o conceito da grande nave, né? Tá todo mundo junto. Exatamente. Então, isso é um grande desafio, né? Até para você produzir uma inovação ambiental, né? Uma inovação que tem um caráter ambiental, é muito mais complicado, porque como que a gente vai fazer com os meios de apropriação, por exemplo, do conhecimento? Porque se ao mesmo tempo você quer produzir uma inovação para ganhar dinheiro em cima dessa inovação, mas é interessante que esse produto novo, um produto ambiental talvez, ele seja disseminado o mais rápido possível. Inclusive e principalmente em contextos onde as pessoas não têm muito dinheiro para poder adquirir esses produtos ou essas inovações. Na África, por exemplo, né? Bom, e para encerrar, a gente queria saber se você tem mais alguma informação para acrescentar, mas também saber se você tem indicações para quem quer saber mais sobre o assunto, enfim, livros, filmes, séries, onde que quem quer continuar lendo ou ouvindo sobre economia circular pode encontrar mais informações. Acho que o principal é o site da Ellen MacArthur. A Ellen MacArthur Foundation é uma instituição que visa desenvolver a economia circular, por meio de publicações de ideias, recursos e modelos para todo mundo. O link do site deles está na descrição do podcast. Eles explicam todos os aspectos de economia circular de forma bem tranquila, bem aberta ao público mesmo, né? Eles tentam digerir um pouco o conhecimento acadêmico de forma que as pessoas consigam entender. Bem divulgação científica, Exatamente. Então a gente gosta aqui. Exatamente, eles trabalham bastante com isso. Muito obrigada pela entrevista. De nada. Esse é o momento em que você, ao pé do ouvido, segue e deixa o seu comentário sobre o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma preferida. Estamos no Google Podcasts, Breaker, Spotify, Amazon Music, Deezer e Apple Podcasts. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, anota aí para acessar os nossos outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no X, antigo Twitter, como Ao Pé do Ouvido Pod. E claro, nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição. Gostou desse episódio? Quer perguntar algo? Mandar um recado ou indicação pra gente? É só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nosso número é 34 999 48 4655. Repetindo, 34 999 48 4655. Muito obrigada por nos ouvir até aqui. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A supervisão do roteiro é por conta do jornalista Túlio Daniel, editor do podcast. Apresentação, produção, entrevista e divulgação nas mídias sociais foram feitas por mim, de Ellen Borges, também jornalista na Diretoria de Comunicação Social da UFO e editora do podcast, e pela Isadora Pinheiro, estagiária de jornalismo na Diretoria de Sustentabilidade da UFO. A comunicação imagética foi feita pela Tamires Dantas, estagiária de design. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. Captação de áudio é do Euler Reis. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. Este episódio tem versão em Libras no Spotify e no canal da UFO no YouTube. A intérprete é a Alessandra da Silva.
Captação e edição de vídeo são do Euler Reis. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais! Ciência ao pé do ouvido.